Olá! Hoje o Histórias e Literatura veio um espaço muito especial de São Leopoldo, o SECREI, Centro de Espiritualidade Cristo Rei, um espaço mantido pelos jesuítas, pela Ordem Jesuíta, já há mais de 80 anos, né? E nosso convidado de hoje, junto comigo, Rodrigo Trespar, é o professor Arthur Blásio Rambo, um educador por sabedoria e consciência, por visão de mundo, um guardião da memória e um amigo do saber, como filósofo que tem entre suas formações. Escritor, tradutor, estudioso, historiador, é também uma das pessoas que mais tem consciência, conhecimento em torno da história do cooperativismo no nosso país. Uma grande alegria poder estar com ele aqui hoje, podendo conversar sobre um pouco da sua trajetória e muito, claro, sobre Omnibus Omni. Professor, muito bem-vindo, uma honra estar com o senhor aqui. Obrigado. Rodrigo Trespar, meu colega nesse momento, sempre muito bom estar contigo, Rodrigo. Sempre um prazer estar aqui, conversando com pessoas que se dedicam ao mundo do conhecimento, da literatura, divulgação, né, professor de conhecimento, é importantíssimo. Eu acho que o professor é uma referência nessa área e a gente vai ter um papo, com certeza, muito gratificante para todo mundo. Nascido em Montenegro em 1930. Sim. Como é que se deu essa tradição de uma pessoa tão encantada pelo conhecimento como o senhor é? Que trajetória é essa, professor? Bom, eu realmente venho de uma família de colonos comuns, né? Meu pai e minha mãe, meus avós, eles foram dos primeiros moradores do Morro da Manteiga. O Morro da Manteiga fica hoje no município de Tupandi, encostando em Salvador do Sul, naquele altiplano lá. E acontece que eu não sei se houve lá alguma influência muito anterior, mas já entre meus tios, da parte do pai, tinha dois, um padre jesuíta, outro padre secular. O jesuíta, inclusive, era vigário lá em Santa Cruz, quando foi construída a Catedral de Santa Cruz. E o outro foi vigário durante toda a vida em Arroio dos Ratos, lá perto de São Jerônimo. E três irmãs do meu pai foram religiosas franciscanas. E da parte da mãe, o irmão mais novo da mãe também foi padre secular, diocesano, foi vigário em Santa Clara do Sul. E a irmã mais nova da minha mãe foi franciscana também em Santa Maria. Agora, na minha família, nós éramos nove filhos vivos. Deles, só 2 ficaram colonos. Meu irmão mais velho, o padre Balduino, que é conhecido como cientista e também muito ativo, foi ele no Volksverein. Ele tinha ela tinha um interesse muito amplo. O foco da fama dele é a botânica. E ele foi professor catedrático, fundador na URGS, quando se fundou lá a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas em 1942. E ele se dedicou ao magistério na universidade, no Colégio Anchieta, e se tornou mundialmente conhecido como botânico, e depois ele dedicou uma parte muito significativa da vida dele a fomentar, a preservar a cultura alemã ou germânica, vamos dizer aqui, entre os imigrantes. E com isso ele participou de todas essas organizações, como o Volksverein, a Sociedade União Popular, o Bauernverein, nesse ele não participou, do Volksverein. E
inclusive durante a guerra, a sociedade da Europa faminta foi uma organização paralela ao Volksverein que eles criaram para ajuntar material ou alimentos não perecíveis e depois abrigos, roupas e dinheiro vivo para mandar para a Alemanha logo depois da guerra. Eles mandaram 7 cargas de navio. Eu só tenho ideia mais ou menos do último navio, foram, não sei, foram milhares de toneladas. Arroz, feijão, banha e depois roupas, calçados e etc. Então ele se envolveu nessa questão social também muito, paralelamente à sua atividade científica. Um segundo irmão meu foi jesuíta também. Ele não chegou a fazer doutorado, mas era especialista em física e química. Ele lecionou um tempo química orgânica na Unicinos. Mas de resto ele foi professor de física, química e matemática no colégio em Salvador do Sul. Um terceiro irmão meu estudou em Salvador do Sul, também estava aí se orientando para a física, mas ele interrompeu depois, ele foi professor no interior aí numa escola e mais tarde trabalhou naquela cooperativa de cinecultores de harmonia, lá no Vale do Caí. A terceira figura é minha irmã, que foi freira, mas ela teve doutorado em literatura, língua e literatura americana e inglesa na Universidade de Washington. E lecionou como tal na Universidade de Santa Maria, Federal de Santa Maria, e nas faculdades de Imaculada Conceição dessas irmãos também. E a outra irmã tinha sofrido paralisia infantil, e como naquela época não tinha ainda vacina, ela ficou meio entrevada, mas ficou a vida inteira útil, era costureira, etc. E 2 irmãos foram colonos. Então se pergunta como é que de uma família de colonos, meu pai era alfabetizado, ele lia muito, né? Minha mãe também fez um primário na escola colonial. Como é que desse meio, aí de repente saem 4 catedráticos, né? 3. Os outro não era, não, também era titular, mas sem doutorado. Eu realmente não saberia dizer como isto aconteceu nas suas minúcias. Eu só sei que na família se cultivava muito a cultura, né? Se lia muito. Meus irmãos, aquele que era colono, ele lia de noite com a lamparina de óleo de amendoim, lia os romances históricos de Karl May. Ele escritor alemão. E ele, no dia seguinte, ele ensinava. E professor, assim, o senhor é o mais novo, né? Eu sou o mais novo. E o padre Rambo, né? Tinha 25 anos de diferença entre nós dois. Então, quando o senhor nasceu, ele já era quase uma celebridade internacional, ou estava a caminho disso, né? Sim, ele tinha... Teve uma influência na sua... nos outros dele? Como? Ele teve alguma influência, assim, talvez nos outros irmãos mais novos? No Não, senhor, claro. Abriu o caminho. Vamos por aqui. Ele abriu a perspectiva, né? E eu, desde pequeno, eu queria ser... Naquela época a gente ia ser padre para poder estudar, né? Sim. Era a única maneira também quase de sair daqueles becos e ir num seminário para estudar, porque os pais não tinham como bancar um colégio que ficava longe, era tudo internato, né? E, então, claro, aí esses já foram influenciados pelos tios, provavelmente, né? O Balduino.
E isso, então, a gente deu continuidade. E eu, com 9 anos, eu já li livros, né? Que minha mãe e minha irmã, esta aqui entrevada, me alfabetizaram antes de entrar na escola. Então, com os 2 anos de escola, eu estava li um livro que depois me puxou para a parte da geografia, né? Era um livro sobre, o título era Noni e Mani, que eram 2 irmãos da Islândia. O Noni escreveu a vida desses 2 na infância dos 2 lá na Islândia. E aquilo me abriu a porta para o mundo, né? Ficando curioso, né? E que interessante, né? São pessoas que estudaram e em áreas distintas, assim, com conexão, mas botânica, física, Geografia. filosofia, geografia, né? Eu, na verdade, não me especializei em nada. Eu gostava de tudo, né? Tem esse Então, problema também. eu, lá em Salvador do Sul, no ginásio, os tempos livres eu passava coletando insetos, plantas, mandava lá para Porto Alegre. Nas quartas-feiras nós não tínhamos aula. Então o padre Friedrich, que era professor de ciências naturais, nós íamos por aqueles morros todos, vasculhamos tudo para coletar plantas e mandar para Porto Alegre para serem classificadas. E eu, como já falei antes, eu comecei a pegar jararacas e caranguejeiras para mandar, e a outra é a viúva negra, que é uma aranha muito venenosa, e mandava de tempos em tempos para o Butantã. Como é que era naquela época? Isso é anos 20? Como? Era anos 20 isso aí? Anos 40, né? 40, na década de 40. Como é que era enviar isso de alguém do interior do Rio Grande do Sul, enviar esse material para São Paulo, para Porto Alegre, enfim? Pois é, aquilo, o padre Friedrich, ele tinha ligações com esse pessoal. E ele sugeriu o diretor do Instituto Butantan, era o Wolfgang Pichel, um alemão, e ele mandou dizer que ele estava interessado em receber jararacas e essas aranhas, principalmente a caranguejeira e a viúva negra, para fazer o antídoto. E, em compensação, ele mandava antídoto, cápsulas e todo o aparelhamento para pegar. Então a gente pegava umas 15, 20 jararacas, nós tínhamos um lugar lá para guardar, e mandava seguir, eles mandavam uma caixa para o transporte de trem. Né? Então ia para lá, ele mandava, e o que sobrava desses antídotos nós fornecíamos para os hospitais. Estávamos nos hospitais lá de Salvador do Sul, de Montenegro, a gente... Professor, eu acho que além da sua história, a história do padre Balduino Rambo, que é igualmente muito rica, apesar de ter falecido relativamente cedo, né? Sim, sim. Mas ele foi uma pessoa muito importante. O senhor acabou de destacar o reconhecimento internacional, mundial que ele teve na botânica. Mas, muito especialmente aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil, a memória germânica ela é muito preservada por conta desse pontapé inicial que ele deu lá atrás. Sim. Hoje nós temos o Centro de Cultura Alemã do Brasil. Foi um dos fundadores. Ele foi um dos fundadores, né? Foi um dos fundadores da FECAP. Que o Rodrigo e eu fazemos parte hoje, mas que está de pé porque um dia alguém lá atrás pensou que isso era necessário. Foi ele, depois o Fritz Schroedermund, que ele trabalhava junto, aquele associação da CEF, Socorro Europa Faminta, ela era composta, era o Balduino, era o Fritz Schroedermund, o Sigmund, eram três, o Balduino
e o Poquet, Padre Poquet, e mais alguns, mas era uma questão, foi uma iniciativa interconfessional. Isso foi muito, isso não se ressalta isso muito. São coisas que se esqueceram, acho, nunca foram conhecidas. E com isso ele entrou nessa linha e essa turma que liderou aquele Socorro Europa Faminta, quando encerrou esse programa, eles fundaram a FECAP. Ele basicamente realmente dedicado à cultura germânica sem interferência, vamos dizer, confessional. Sim, independente. E estava me lembrando agora de uma outra coisa. Essa questão da interconfessionalidade que ele defendia, os grandes amigos dele eram o Fritz Roderman, inclusive na fotografia do sepultamento dele, o Fritz está lá na direita, o segundo. Né? E ele tinha muita relação com o pessoal de São Paulo, com o jornal de São Paulo e aquela associação lá de São Paulo. Aqui hoje é a Marxstaden. Que antes era Randstaden. Ele tinha muito relacionamento. Inclusive, ele teve aí um entreveiro com o arcebispo, que ele não gostou que ele escrevesse para o jornal lá. Mas isso são coisas que fazem parte da... Bom, o que nós estamos falando agora? O senhor viveu a nacionalização, aquele período, de uma forma muito pessoalmente dolorosa, né? O período da nacionalização, isso depois eu relato, estava dizendo para o professor de Trespach que vai sair em janeiro agora um livro meu da Enxada Cátedra. E lá eu falo bastante detalhadamente com isso. Mas o período foi... Olha, a gente não podia isso lá no interior, Tupani, naquela época era uma vilazinha. Né? E lá a polícia entrava na igreja de manhã, nos domingos, para recolher os livros de reza. E sei que uma tia minha, uma senhora de mais de 70 anos, tirou o chinelo e ameaçou o policial dentro da igreja. E depois, a partir de 42, estive no seminário, já com 12 anos, no seminário de Salvador do Sul, de 42 a 50. Eu peguei todo esse período lá, mas o pior foi na colônia. Uma cunhada minha correu um policial que estava escondido debaixo da casa dela para ver se eles estavam falando alemão. Correu com a enxada. E para quem está nos acompanhando, professor, a relação que a língua alemã tinha na época era a língua materna, claro, de todos os colonos que estavam aqui, ou quase todos, né? Em casa só se falava o alemão. O senhor foi alfabetizado conhecendo o alemão gótico, né? Eu fui alfabetizado no alemão gótico, inclusive na escrita gótica. No Homem dos Homens, as atas, a grande maioria é nessa escrita. Né? Sim. Então, eu tive que comprar uma lupa para alguns deles, a escreviam muito mal, mas tinha uma escrita meio tremida. Mas eu fui alfabetizado e escrevia todas as cartas que eu escrevi para minha mãe. Depois, quando eu estava fora de casa, eu não sei também, né? Ela não sabia outra coisa. Depois, esse período que foi difícil, o senhor estava no seminário, e aí decidiu, então, seguir carreira religiosa, acadêmica, nesse período que o senhor estava no seminário. Quando saiu para estudar, foi para o seminário, aí começou a pensar em... Sim, a razão de ir para lá foi o motivo realmente foi
depois seguir a vida religiosa. E, de fato, depois eu estudei mais adiante agora. Agora nós tínhamos o nosso ginásio, chamado assim, ele estava fundamentado no modelo alemão de ginásio. E os jesuítas, eles têm um modelo de estudos, que se chama de Ratio Studiorum, que é o programa de estudos dos jesuítas, que começa no fundamental e vai até o doutorado. Né? E este modelo tinha a sua escola modelo na Europa, em Feldkirch, na Áustria. E a maioria dos meus professores lá eram alemães, padres alemães, os suíços, que estudaram naquele colégio lá. Fizeram o segundo grau lá, o ginásio, e depois entraram na ordem e foram mandados aqui para o sul do Brasil, que era a missão lá, da missão alemã, da província alemã. Então, a maioria deles foram formados naquele formato do ginásio alemão e da Ratio Studiorum dos jesuítas. E aquilo era... eu saí de lá escrevendo latim e falando latim, e entendendo grego lendo, né? Não escrevendo, etc. Mas, então, começava, tinha 2 anos preparatórios, depois o tal do ginásio, eram 5 anos. Então, todos os dias, por semana, uma aula de latim, uma aula de português, uma aula de matemática. Isto era a base de tudo. Né? Depois, então, entravam as outras línguas, francês, inglês, alemão no final, e como tinha latim, então, lá no primeiro ano, com um guri de 14 anos, uma carga de 6 aulas de latim por semana estava um efeito. Né? Então, e no final ainda acrescentava o grego nos últimos 2 anos, e com isso a gente tinha uma formação razoável. Muito geografia, e ciências naturais, e por aí vai. Né? Professor, aqui onde a gente está, nasceu como um seminário, né? Sim. E o senhor passou por aqui nos anos... Como? O senhor passou por aqui, se preparou aqui. Sim. Teologia e... Filosofia e teologia. Filosofia e teologia, né? O que o Esse- senhor lembra desse espaço aqui que a gente está? Como? O que o senhor lembra desse lugar que a gente está? Não, o prédio era todo ele adaptado às finalidades daquela época, que era todos moravam aqui dentro. Aquela ala de lá, aqui nós estamos, a ala de lá, ela tinha em torno de 100 quartos. Aquilo era a ala da teologia. Aquela que vai para lá era a filosofia, né? Lá moravam os teólogos aqui, os filósofos lá. E isso daqui era a sala de aula, que eu assistia às minhas aulas, uma parte das minhas aulas de teologia e também introdução ao hebraico e outros estudos complementares. Né? Era esta sala aqui, era a sala de aula. Depois tem a capela e, no fundo, as aulas de filosofia ficavam no outro prédio lá. O senhor aqui se formou e, a partir daqui, foi ordenado padre. Sim, ainda eu, depois de ser ordenado, fiquei mais um ano completando. Fui ordenado em 62 e terminei em 63, em setembro, com o exame final. O senhor contava para nós, antes da gente começar a gravar aqui, a questão da prova, da banca. Como é que era essa banca que o senhor fez aqui, né? Contou que ficou com vários professores, por bastante tempo. Conta um pouquinho como é que eram essas provas naquela época que o senhor fez aqui. Então, nós tínhamos uma prova final na filosofia já.
terminada a filosofia, era um exame de universo. Era a recapitulação de toda a filosofia. Claro, tudo em latim. Tudo em latim. E lá, então, era uma banca exclusiva de filósofos. A maioria, todos eles tinham doutorado na Gregoriana, em Roma ou em algum outro lugar. E quem alcançava uma média X lá naquele exame final de filosofia dos 3 anos, ele depois conseguia uma média X ou mais, ele ia para a teologia maior depois. A teologia maior era mais teórica e mais filosófica, mais racional. A outra turma que não conseguia passar, eles iam para a menor, e lá era um curso de filosofia, de teologia mais adaptado à cura de almas, etc., para pastoral, etc. Aí eu consegui passar bem naquela e entrei na maior aqui. E cada ano tinha que fazer um exame do ano para ver se ainda aguentava mais. Eu consegui passar todos. E também o final, então, com este exame final, que ajuntava as duas áreas, a filosofia e a teologia, a gente recebia meio ano antes do exame um tesário, que eram 50 teses de filosofia e 50 de teologia. Agora tu tem 4 meses, te vira. Está dispensado da aula, faz o que quiser. E eu recebi as minhas teses em maio, acho, e fiz o exame em setembro. Eu fiz antes dos outros, porque eu era professor na URGS, e naquele tempo o padre Balduino já tinha falecido. O padre Schmitz, que era meu colega, ele estava terminando a formação dele na Áustria, então eu tive que tapar buraco por aí, e a Unicinos estava sendo estruturada. Então eu fiz meio ano antes, e lá, de manhã, às 7 horas, naquela sala vizinha, sala de visita lá, era o lugar onde a gente tinha que prestar contas. Aí eu entrei de manhã, estavam lá sentados os 3 teólogos e 3 filósofos para me tirar o couro. Né? Mas eu era muito... Eu me dava muito bem com o chefe da banca, que era o padre Godofredo Kessler. Ele tinha sido oficial na Primeira Guerra Mundial, um bávaro daqueles de Cerne. Ele era muito meu amigo. E ele lá tinha um detalhe, aquele no intervalo da prova, a primeira é a filosofia, 1h30, e 1h30 a teologia. No meio tinha meia hora de intervalo, e lá o prato que se servia era moranguinho. Então tinha no folclore da época, entre nós, a gente dizia, ele vai comer moranguinho. Então... Isso, a prova era oral? Ou oral e escrito? Não, era oral, tudo oral. Tudo oral. E tudo em latim. Né? Aí, como a minha prova meu exame foi em setembro, não tinha moranguinho na horta do colégio aqui. Aí o padre Godofredo foi na véspera comprar uns 2 quilos de moranguinho em Porto Alegre, para não manchar o cerimonial. E foi por aí que eu fiz. Com isso eu fui acumulando. Bom, eu não sei se estou... Eu vou retomar agora, depois de Salvador do Sul.
Quando eu terminei em 49, nós não tínhamos o colégio lá, não era oficializado. Então, cada ano eles destacavam uns 3 ou 4 para fazer o exame, o artigo 91. Naquela época se chamava 91, hoje é 99, acho que se chama, em Porto Alegre, para ter o diploma de ginásio oficializado. Aí eu fui fazer isso em 48. Depois, em 50, eu entrei no noviciado, Pareci Novo. Lá era 2 anos de noviciado de reclusão praticamente total. Eram cursos intensivos de formação para entrar na ordem definitiva. E depois, então, de 51 a 53, o segundo ano do noviciado, e os 2 seguintes, também já fazia a licenciatura em letras clássicas e retórica. Isso eu fiz lá até 53 completo. Em 54, 5 e 6 fiz a filosofia aqui, a primeira turma oficializada, que depois deu origem ao Unicinos, né? Foi a primeira turma já oficializada como tal. Depois eu fui naquela época os jesuítas tinham, entre a filosofia e a teologia, 3 ou 4 anos de prática de magistério. Que a gente era mandado para um colégio, ou para Salvador do Sul, ou Anchieta, ou Florianópolis, para lecionar, prática de magistério. E, paralelamente, quem se interessasse, ele podia escolher um curso universitário. E eu escolhi, além de lecionar no Colégio Anchieta, mas poucas aulas, eu escolhi o curso de História Natural e Geologia na URGS. E fiz, então, esse curso duplo lá, que em 1957 foram implantados os 3 primeiros cursos de geologia no Brasil para formar geólogos nacionais para servir a Petrobras. Que a Petrobras tinha, naquela época, tinha só 6 ou 7 geólogos nacionais. O resto que fez a implantação técnica da Petrobras em Nova Olinda e nessas fases pioneiras eram geólogos americanos, alemães e americanos, basicamente. Então, aí a história natural, que já tinha geologia, ela ampliou a geologia e fez um curso híbrido lá, de história natural, botânica, zoologia, etc., biologia e geologia. Eu entrei eu peguei desse início, eu me tinha preparado para fazer especialização em genética. Mas eu fui decepcionado lá porque a genética ainda não estava consolidada como ciência naquele momento. Não tinha ainda uma base científica suficiente. E do outro lado foi o cavalo de carreira dos evolucionistas ateus. Eles usavam tudo, explicavam pela genética, não se tinha nem conhecimento. E a professora foi muito fraca. Aí encontrei uma americana que foi contratada para dar geologia, geomorfologia, biogeografia, etc. O nome dele era Patrick Delaney, e eu conversei com ele, sabia inglês razoável, naquela época eu me comunicava, e simpatizei com o americano, 2 metros de altura, e sem nenhum preconceito, um rapaz novo, ele tinha 30 e poucos anos.
Ele me convidou para acompanhá-lo nas andanças dele pelo Vale dos Sinos, aqui, o Caí e principalmente o Planalto de Tambezinho, para fazer um levantamento físico-geográfico de toda essa região. Eu aceitei isso de saída e me entusiasmei pela geologia, abandonei a genética e me dediquei à geologia. E quando fui lecionar na Unicinos, a primeira matéria que eu dei na Unicinos foi geologia. E cristalografia, petrografia, essas ciências afins. Né? Depois é que eu virei para outro canto. Como eu disse antes, eu não me especializei em nada, né? Mas sei de maneira alguma de tudo um pouco. Né? E a sua relação com a Unicinos tem uma relação com a história da identidade germânica, né, do povoamento alemão no Rio Grande do Sul, das associações, né, como os jornais alemães. Sim. Como é que é essa relação com esse trabalho, com essa documentação que eu sei que o senhor organizou, ajudou a montar o acervo, enfim, como é que o senhor saiu da geologia e foi indo mais para a história, assim? Não, isso vem agora. Quando eu terminei o curso em Porto Alegre, em 59, o Balduino, que era o catedrático da cadeira naquela época se chamava de... agora não me lembro mais o nome, mas era antropologia, cadeira de antropologia. Ele me convidou para ser o seu assistente lá. Que naquela época, os catedráticos, eles escolhiam os seus assistentes. Os apresentavam e eram aprovados pela direção e tudo, ou não. E aí entravam o primeiro ano. O primeiro ano era um ano experimental. A gente tinha um contrato de 10 meses. Depois dos 10 meses fazia um exame de admissão definitiva para ser efetivado. E aí, lá eu me desviei e agarrei aquele campo, porque a matéria que eu ia lecionar lá era uma introdução ao estudo do homem. E lá entrava de tudo, biologia, história, geologia, toda uma introdução ao estudo do homem. Que hoje faz muita falta esse tipo de disciplinas genéricas para a base. Então, eu dei esse programa aí, eu cheguei a dar depois, só para adiantar um pouco, para médicos, no Hospital de Clínicas, para a odontologia, para o jornalismo, e na Unicinos eu dei para os cursos das ciências econômicas. E tinha lá tudo, era oferecida como optativa, mas contava créditos. Na Unicinos eu cheguei a ter uma de 120. Era optativa, mas contava crédito. Sim. Então, com isso aí, eu tive que elaborar uma sebenta, nós chamamos aqueles manuscritos que a gente dava para os alunos, porque não tinha muita bibliografia. Né? Elaborei uma sebenta de 120 páginas e depois eu tenho ainda um exemplar lá em casa. E aí tudo que era novidade me interessava. O diabo era esse. E aí eu caí nessa armadilha de não me especializar em nada. Então, em última análise, agora citando o Dobzhansky, que é o consolidador da genética como ciência,
Ele diz o ideal seria que cada especialista também fosse um sintetizador. Mas isso é muito complicado, né? Porque a gente termina não sendo especialista e não sendo sintetizador também. Então, mas eu acho que cumpri razoavelmente a minha função. Você chegou a trabalhar montar, organizar o arquivo, acervo, essa questão da germanidade? A biblioteca da Unicinos hoje tem um acervo muito rico, né, de calendários daquela época. Pois é. E do principal jornal em Isso língua alemã veio da época. Né? Quando eu me aposentei, não, é o seguinte, que quando eu me aposentei na URGS em 1990, na URGS eu cumpri o período necessário, me aposentei, depois eu voltei para a Unicinos. Eu fiz 2 anos de interrupção na Unicinos, na URGS assumi em tempo de dedicação exclusiva por causa da aposentaria. Foi meio calculado o negócio. Depois eu voltei para a Unicinos, eu comecei a trabalhar no pós-graduação de História, que eu tinha essa formação de letras, filosofia, teologia, tudo. Eu fui trabalhar lá na pós-graduação de História e lá nós tínhamos que fazer projetos de pesquisa para desenvolver por causa da CAPES para aprovação. Né? E aí o primeiro projeto que eu fiz lá para ser desenvolvido foi um inventário do que existia sobre a imigração alemã aqui no Sul. Na Unicinos, na Este, em Porto Alegre, na PUC, na Sojipa e em vários outros lugares ainda que a gente foi e a gente coletava pequenos acervos de famílias que vinham trazendo e com isso a gente fez o primeiro projeto, foi uma reunião de todo o material que existia por aí sobre a imigração. E isso hoje está no 6º andar da biblioteca da Unicinos. E depois o seguinte projeto foi sobre o acervo do Padre Balduino, que foi financiado pelo BNDES. E eu tinha feito um outro projeto que tinha sido aprovado pela Lei Rouanet, que era sobre a associação, sobre o Volksverein. Mas eu não consegui captar o recurso para isso, que as empresas, eu fui a 5 ou 6 empresas, todas elas sugeriam dar o recibo, por exemplo, de 20 mil, elas descontavam 10, né? Que aquilo era desconto de imposto de renda. Né? Aí eu não entrei nesse jogo. Então, não, vamos fazer esse estudo de maneira diferente. Né? E foi, nesse período, eu fui 8 anos, como é? Se chama, agora me escapou o nome, fui coordenador do pós-graduação de História. E lá então me dediquei mais à administração um pouco, mas eu naquela época eu escrevi esses livros sobre os jesuítas, aqueles 3. Escrevi um outro, não, traduzi o Runda Jahre Deutschland, depois traduzi mais Allerlei aus meinem Leben, do Padre Lasberg, e vários outros. A maioria foi naquele período de 94 a 2002. Depois de 2002, quando eu entreguei a coordenadoria lá, nós fizemos
com bolsistas um acervo de documentação. Esse basicamente era um acervo de documentação sobre a imigração alemã, mas depois entraram outros setores também. E aquilo está tudo hoje no 6º andar da biblioteca da Unicinos. Porque em 2011, acho, 10 ou 11, esse material foi mandado para o 6º andar. Eu acompanhei para o 6º andar, fiquei os 2 últimos anos do meu trabalho na Unicinos, até 2013, em julho. Fiquei lá organizando aquelas bibliotecas. E lá no 6º andar foi levada a reunião das bibliotecas que os jesuítas tinham nos antigos colégios deles e nas paróquias, quando eles entregaram para o clero secular ou para outras direções. O padre Rabuski recolheu tudo aquilo, ele passou 2 ou 3 anos viajando e recolhendo, até de Florianópolis, né? Aquilo foi tudo, vamos dizer assim, amontoado lá na antiga sede. E eu, já no tempo em que, assim, na antiga sede, eu não fiz mais nada, nós só fizemos o trabalho de destacar lá dentro o que era da imigração. Depois, quando eu fui lá para o 6º andar da biblioteca, esse material foi todo levado para lá, em caminhões, tudo misturado, né? Então eu passei praticamente 3 anos passando livro por livro, para identificar e classificar de uma maneira grosseira em grandes áreas, seguindo a planilha original da catalogação, mas só em grandes áreas: geografia, história, não em sub-áreas, ciência e tecnologia. Passei lá 2 ou 3 anos só fazendo isso, passando os livros, lendo e depois separando e colocando. Aquilo são, eu não sei quantos ao todo, mas deve chegar a uns 300 mil obras, né? E lá tem muita coisa ainda que precisa ser consultada, que tem que ser agora classificado. Eu não sei, eu não vou opinar muito, mas eu não sei como é que eles hoje, com a mentalidade que têm, estão tratando essa preciosidade lá. Porque lá tem uma coleção que é a história dos 400 anos, primeiros anos do cristianismo, a patrologia, né? São 72 volumes, é a coleção minha, que eu acho que é a única no Brasil que tem. Ela vale milhões de dólares. E tá ali. E a gente não pode falar, porque senão são capazes. Aconteceu que veio um professor, um americano, que estava trabalhando nos acervos da Universidade de Campinas. Ele deu lá umas palestras, ele foi para lá olhar. Ele disse: vocês têm isso aí? Mas como? Eu disse: não, isso aí foi trazido na década de 40 da França. O padre Tizan trouxe isso de lá em brochuras e mandamos encadernar. Pois é, eu tenho dinheiro para comprar isso aqui, não acho. A biblioteca lá tem também, por exemplo, a primeira edição da enciclopédia francesa. Tem toda a história dos santos todos. São muitos volumes e tem coleções e mais coleções. Aconteceu uma coisa engraçada quando eu comecei a traduzir o livro do Schaeffer sobre o Brasil. Eu
Eu sabia que tinha em Berlim um exemplar, eu pedi, tinha um ex-bolsista meu lá, eu pedi para ele mandar uma cópia, xerox, daquilo, do livro, e ele conseguiu, me mandou. Quando no dia seguinte fui lá na biblioteca, olhei aqueles livros lá, Scheffer, O original tá lá? estava original lá. Então lá tem muita obra que tem a jurisprudência ocidental, que tem uns 70 volumes em francês. E infelizmente, né, professor, isso é o Brasil tem essa falta as pessoas desconhecem isso hoje, né? E hoje a educação tem um nível muito abaixo daquilo que nós já tivemos, né? A educação hoje ela virou mais universal, mas também ela decaiu muito de qualidade. A gente vai ter, por exemplo, o que o senhor falou aqui sobre a educação, né? Formação em latim, em grego. Isso hoje em dia não existe mais, né? Dizem que o latim é língua morta, né? Mas português, francês, italiano, então botar o latim aí. Sim. Bom, essa sua observação aí, ela é taxativa. A formação hoje do que se tem nos colégios, a formação a nível médio, mesmo superior, é triste, é deplorável. Eu não entraria mais numa sala de aula hoje. Em primeiro lugar, eu não poderia dizer o que eu conheço, que eu acredito e creio. Em segundo lugar, eu não tenho nem interesse em saber coisa alguma. Então a coisa é muito complicada. Agora, aquele tesouro lá, algum dia vai ser aproveitado. Aquilo um legado, né? Isso são 600 mil volumes só no sexto andar lá em cima. Aliás, no terceiro e no sexto. Depois veio a Biblioteca do Cristo Rei, especializada em filosofia, teologia, direito, etc. Ela está no terceiro andar. E lá também estão as obras bem raras em terceiro. Tem uma Bíblia de 1498. Quem trouxe ela, não sei. Eu suspeito que foi o padre Werner von Surbiren, que era da nobreza alemã da Westfália, que trouxe uma boa bibliotecazinha com ele. Então, isso aí, por enquanto, Mas a gente estava falando sobre isso, a própria contribuição germânica na formação do Brasil, ela é completamente desconhecida hoje das pessoas, né? Isso é uma pena, né? Mas o importante é que existe esse legado e que eu acho que a gente se pode trabalhar, que as gerações futuras possam ter acesso a esse legado de alguma forma e que alguém no futuro tenha essa percepção da importância disso de resgatar, professor, esse trabalho. Quando eu estive lá, eu tenho projeto lá em casa. Eu tinha feito um projeto para criar junto aquele memorial da biblioteca, que é o sexto e o terceiro andar, um grupo de altos estudos interdisciplinar, né? Mas a direção da Unicinos não embarcou na ideia. Colocar lá de todas as áreas, interdisciplinar. Porque o grande problema hoje do nosso conhecimento é a fragmentação. O método é um método que fragmenta tudo, é tudo departamentalizado. Então, em vez de eu comunicar os meus conhecimentos com o da outra área, é muito complicado. É fracionado. A ideia que está atrás de tudo isso. E isto está ligado, em parte, ao modelo universitário que nós temos. Eu não sei se que basicamente nós temos 3 modelos universitários. O modelo universitário alemão, o inglês e o napoleônico, latino.
o alemão dá muita importância à formação teórica para depois seguir uma especialidade. O inglês dá também muita importância a isso e acentua muito a formação do cidadão. Essas duas juntas foram depois se encontrar na Universidade Americana, porque entre 1860 a 1914, 20.000 americanos estudaram na Alemanha, nas universidades alemãs, principalmente na Universidade de Humboldt, em Berlim, e em Leipzig. Essas duas, basicamente, eles foram. Heidelberg, mas mais na Universidade de Humboldt, Freie Universität, e depois na de Leipzig. O fundador de Harvard, ele estudou em Leipzig. Então ele voltou de lá entusiasmado, que ele encontrou lá o que ele queria achar. E aí eles perguntaram ele disse que quando ele chegou lá, eles perguntaram para ele como é que era a Universidade Americana. Ele disse, não, lá nós temos três edifícios de tijolo, uma capela e um reitor rezando nela. Isso é a Universidade Americana. E lá ele encontrou a parte teórica, uma fundamentação sólida, sem interesses imediatos de uma aplicação ou de uma direção. Isso, os prêmios Nobel em Física e Química, muitos deles têm curso de filosofia, né? E alguns até direito. O que nós chamávamos, que antigamente chamava de uma formação mais humanística, com conhecimento de várias áreas, para a formação do ser humano como um todo? Isso é em inglês até. E a americana, em parte, por exemplo, o Instituto Tecnológico de Massachusetts, ele tem no currículo obrigatório dele, obrigatoriamente, História e Filosofia, ou, não sei se as duas ou uma, todo caso. Né? E o nosso arquiteto aqui, como é o nome dele ainda, o famoso arquiteto de Brasília, Niemeyer. Como? Niemeyer. Niemeyer, ele disse, nossas faculdades precisam colocar história nos cursos de engenharia, arquitetura, etc., porque senão eu posso também projetar um pinico. Então, era isso aqui. Bom, eu acho que nós concluímos. Vamos para os jesuítas aí. Qual é a importância desse legado, né, no Brasil, na América Latina, mas muito especialmente na nossa região? Né? Não. Sem os jesuítas não se pode fazer da história do Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai e o sul do Brasil. Não todo o Brasil. Porque aquele período de 1626, né, a 1759, quando o Pombal expulsou. Pombal, e depois em 67 ou em 1770, ou também a parte espanhola expulsou os jesuítas. O que estava em formação aqui nessa região, no noroeste do Rio Grande do Sul, a região das Missões, Alto Uruguai, norte da Argentina, sul do Paraguai e oeste do Paraná e São Paulo, era um verdadeiro estado. Aquilo, eu acho que em parte também isso apavorou um pouco e a educação, todo o esquema não era um esquema socialista,
se fala que era um comunismo dos jesuítas. Não foi coisa nenhuma, era solidarismo. Né? Era bem o tipo de que depois se transplantou quando eles vieram para cá, depois com as organizações aqui. Cooperativismo também? Cooperativismo e, claro, eles tinham algumas coisas um pouco mais acentuadas, que era comum de tudo. Né? Era Solidarismo. Comum. Solidarismo, solidarismo. O solidarismo ele se resume na frase simples e curta do Heinrich Pest, que é um dos teóricos. O Heinrich Pest diz: o que é importante não é socializar a propriedade, mas socializar a mente do proprietário. Com isso se resolve. Que é o que a gente tem hoje como cooperativo. Tivemos, né? E Claro, tem cooperativismo. todo ele. Que é trabalhar em forma de cooperação. Né? Depois o cooperativismo de crédito, o Modelarray faz, ele basicamente, o Banco Sicredi não tem clientes, ele tem associados. Né? Colaboradores, né? Professor, eu quero encerrar esse momento com o senhor, para que a gente possa falar um pouco, e muito mais dedicadamente, a sua escrita, porque o senhor tem o lançamento recente do Omnibus Omnia, mas também outras obras que estão aí sendo gestacionadas. Aliás, algumas delas já escritas, inclusive, né? Como? Algumas obras já escritas. Estão aguardando aí para ir para o prelo, né? Então eu quero agradecer muito ao senhor por esse momento, onde a gente pode fazer uma fala ampla que trata a educação, que trata desses valores universais que o senhor carrega consigo, para a gente fechar esse momento e a gente, num próximo momento imediatamente seguinte a esse, a gente falar muito especialmente do que nos é tão rico. Vamos falar mais de cooperativismo, vamos falar mais do Volksverein, de que forma isso é tão importante, foi tão importante lá atrás e que a gente carrega até hoje como um elemento importante. Pode ser? Pode. Eu só queria resumir todo esse esforço que foi feito pelos jesuítas aqui, se pode resumir em 3 grandes projetos. É o projeto educacional, todo o esforço educacional. O projeto social, que é esse projeto das organizações, e o projeto pastoral. Que tudo isso são os 3 grandes projetos que nós devemos aos jesuítas aqui. Sem eles, isso não teria acontecido. E como é que eu vou fazer a peroração? Não, mas é isso aí. Não, eu fico satisfeito que essas coisas aos poucos estão sendo trazidas à tona. Né? Que este livro aí, eu já disse para Helena, esse livro lá, o mérito desse livro é teu. A edição, a programação, eu contribuí com 2 traduções, são quase 200 páginas, tudo bem, mas pessoas como ela que têm possibilidades, fazer vir à tona e a gente pegar esse material e organizar organicamente para poder, ao menos, lembrar esse pessoalzinho aí que diz que os antigos só fizeram bobagem. Né? Exatamente. Eu gostei muito da frase. Eu também sou muito dessa ideia de que a gente precisa entender, né, e compreender o passado e multiplicar aquilo que deu certo e deu muita coisa certa. A gente precisa se espelhar nisso, né, professor? Como? A gente precisa se espelhar nesses exemplos bons que deram certo, né? Claro. Para que a gente possa... Mas o Sicredi é hoje o banco que não é acusado de nada. Né? Os outros estão todos aí dentro. Obrigado, Rodrigo.
Um abraço. Obrigado, professor. Uma honra. E a gente agradece demais a oportunidade de, nesse momento, Titia. fazer esse registro histórico da trajetória do professor Arthur Blasio Ramos, o nosso Histórias e Literatura, aqui pela nossa Sicredi Caminho das Águas. A gente volta em breve com mais um episódio, contando um pouco da história desse resgate do Volksverein que o professor Arthur e a nossa querida Helena Seger fizeram. Obrigado.